Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver. Todos me conhecem, né? Estão aqui, né? Mas dispensa a apresentação, né? Vamos copiar a táxi aí, né? Meu nome é Otávio, eu sou da área de TI, apesar de poucos me conhecerem, que é o meu trabalho profissional aqui. Acima disso, sou apaixonado por educação, então muitos me conhecem pelo meu envolvimento no Alta Vista e tudo mais, né? Mas acima disso tudo, eu diria assim, o grande empreendimento do qual eu me orgulho e é realmente o meu norte, onde a minha atividade está voltada, é a minha família. Essa é a minha grande empresa, né? Sou casado com a Gisele há 17 anos, minha xará, é, 17 anos também. Sou pai de 9 filhos, 2 no céu, 7 aqui, desde 2009, sempre planejadinho ali, né? Todo ano ímpar, 2 em 2 anos, sempre tivemos a grata surpresa de uma vida. E no DF, assim, eu estou no DF desde 2009. Minha primeira filha nasceu 15 de agosto de 2009. Primeiro semestre de 2009, o DF começou aqui em BH. Eu fiz o primeiro curso e aquilo foi transformador. E a gente falava, a Alessandra comentava, em um dos encontros eu comentei que cada filho meu tinha o seu caderninho, o seu plano de ação e tudo mais. E como que foi transformador realmente, assim, a metodologia. O objetivo é esse, assim, o IDF me abriu olhos para que eu fosse um especialista no meu filho. Às vezes a gente busca, né? Nossa, meu filho está com problema. Qual médico que eu vou buscar? Né? Está com problema pedagógico, não sei o quê. Que eu ia fazer só, tudo bem, faz parte. Mas a gente ter essa consciência de que você é com certeza o maior especialista no seu filho, uma consciência todo pai deve ter, de saber que é assim mesmo. Você é o que mais convive com o seu filho. Então, assim, ninguém conhece ele melhor que você, mas você tem que olhar para ele. Você tem que olhar com um olhar de técnico, né, de especialista, não de alguém que quer criar, mas de um educador. Então, eu falo, eu sou marido, pai e educador, assim como vocês, educadores. E essa ferramenta que o DF nos dá, essa capacitação, eu falo, isso não é um curso, é uma capacitação em uma ferramenta que tem total condição de nos ajudar a cumprir nossa missão educativa. Por isso a importância de dias como hoje, que a gente possa se especializar mais nessa ferramenta. Descobrir como que às vezes o nosso olhar ainda não está treinado. Não está treinado para descobrirmos o real problema. E talvez o caso de hoje, eu adoro esse caso, eu acho bacana, mas às vezes pode parecer um caso muito simples, um caso que apresenta certos julgamentos, assim como a gente costuma fazer até mesmo com nossos filhos. Então se atentem a isso. Cabeça aberta para que a gente possa treinar a metodologia, até identificar sem preconceito, sem pré-julgamentos, mas sem mais a fundo. O que está por trás? O que está por trás? Para que olhando para o nosso filho, a gente também, especialmente nessa fase, né? Essa pré-adolescência, sem julgamentos, a gente entenda o que está por trás do nosso filho. O que está pensando? Como ajudar o menino? Então vamos lá. Comecemos pelos fatos. Tem o Davi, que é esse menino do mundo, e o Tiago, que é esse futuro sacerdote. Eu não sei, eu já comecei com o meu julgamento. Vamos lá, vocês de casa, os fatos vocês já sabem, né? Não são suposições, é o que realmente aconteceu. Comecemos. Quem? Bruma. Vamos lá. Vocês querem falar desses? Davi está preocupado com seu amigo Tiago. Luiz acha seu comportamento um pouco estranho. Especialmente pelo seu comportamento estranho. Pessoal, uma coisa importante, né? O quadro é meu. Não se incomodem se eu não escrever alguma coisa aqui, né? Especialmente na
caso de fogo. A despedida é mais biologia. Então, não se cita, poxa, eu falei um negócio, o Otávio escreveu. Não, não tem nada a ver, não estou julgando como não importante o que você disse. Só para me guiar. Vamos lá, o que mais? Aqui presenciou os americanos, né, com os genitais, presenciou, Tiago presenciando. se posicionou. Pai com essa baixaria, vamos pra casa. Aí, então, o Tiago, ele Posicionou, né? Pai com essa baixaria e vamos pra casa. se posicionou, né? Em relação a isso aqui. E já o Davi? Deu risada. Eles se tornaram grandes amigos, né? Eles têm muitas coisas em comum, né? Gostos em comum, hobbies. Vamos lá, vamos acelerar. Porque o caso são 3 páginas, né? Então, a gente fica muito tempo aqui. Os mais relevantes, assim, tá? Os grandes amigos. Outras coisas em comum, né? No verão eles passaram um tempo juntos. É, uma né, e semana depois juntos. ficaram na casa. Na casa da vida. O que aconteceu? Fatos marcantes. Eles nadaram. O Davi fez as orações à noite, não é? O Tiago fez. Tiago, né? As orações. Ah, As refeições. Lanches. noite. Convidou o Davi para rezar o Ângelus. Fato que eu acho que é relevante, que ele ficou constrangido com isso. É, Davi. Não, tá, a gente ficou constrangido, né? Eu achava exagero. Tantas orações durante o dia. Apesar de ter ouvido padres da escola dizer coisas assim. Ok. Já escutei em algum lugar, né? Já. Mas eu acho que para o Davi o que foi mais chocante foi ver os pais também fazendo as orações. Né? É chocante o É, adjetivo, chocante, né? é, Chocante, chocante, né? Ainda mais chocado que nós nos próprios pais. Chocado com os pais. Fazerem também as orações. Orações. E também a questão da missa, a gente pode unir aqui, ou vocês querem discriminar como outro, tá? Sim, eu acho que faz parte, né, do contexto dos pais terem ficado Fazer temerosos. orações. Porque não é tanto chocado, mas ele também, com Ficou certeza, surpreso também. é, Totalmente a surpresa, né, com a missa. Chocado com... Só a questão do Ângelus é que ele falou que sua perplexidade atingiu o limite. Vamos reunir. Ficou constrangido. Corações e achou exagero. Agora, a Vamos missa- mostrar aqui. Aí ele comenta, falando do Tiago, ó, isso é esquisito, Tiago. Acho que isso é bom para a escola, mas não Isso é bacana, isso é legal, hein? Então, ficou chocado. Como que a gente pode expressar? Foi esquisito. Disse que o amigo é esquisito, que essas atitudes piedosas são boas para a escola. Não, mas o bom é que ele fala, né? Dizem meus pais, isso é antiquado. Interessante que ele fala que os pais. Não, mas primeiro- Não, mas da escola. Ele acha que é pra escola, né? Ele acha que é bom para a escola. Ele falou que acha que é bom para a Aquele escola. ambiente lá. Meio que um Naquele contexto. ambiente lá, isso funciona. Aqui, Escola. Orações para fazer na escola, né? E logo depois, Os pais dizem que isso é antiquado. Ele comenta, né? Hoje em dia.
Hoje em dia, antigamente não. E você Então a gente pode até colocar aqui pais de data. Pode. Os pais acho que 104. Antipado o quê? Exato. né? As orações, né, que ele faz lá durante o dia. E pior, né? Não precisa rezar para falar com Deus. Os pais falam isso para o Davi. Os pais do Davi falam isso. Você está colocando os pais também? É, sim. Eu acho importante a percepção. Rezar pelo Não precisa rezar para conversar com Deus. Já perguntou o que ele faz para conversar, ele fala que ele quase não reza. Davi, eu não rezo quase nada. Isso, e ele ainda coloca que não adianta nada, né? Não é que ele só não reza nada, ele tem mas depois isso não adianta nada, não é? Jorge, ela começa. Tem que ajuda, Ela que né? ajuda sim. Mas Que ele se sente melhor do que quando ele não reza, rezando. Aí pergunta, então a gente não vai à missa amanhã? Eu quero falar pra quê, né? Nós aí não tem a vamos ir. missa, tem que isso na missa. Mas no dia seguinte eu fico surpreendido porque os pais estavam ficando. É o Davi. Fica novamente surpreendido com a atitude dos pais. Com grande simpatia e diligência, encorajam a ir na missa. Não, isso é o pior. É o pior. E até Aí mesmo eles disseram que iriam Então, com relação aos pais do Davi, né? É. De coragem. Tanto a questão da oração do almoço, né? Isso. Aí tem uma coisa aqui que eles disseram assim, até mesmo disseram que iriam também como faziam com frequência. Então eles desmentiram o que o Davi tinha dito. Davi falou que eles não iam, mas falou que eles iam. Uma porção mentirosa. Estava indo só fisicamente, ele estava indo, Não, gente, só. só fisicamente que ele estava indo. Aí que ele estava indo. Aí o menino só comenta que eles devem ter ido 3 vezes a missa. Não, ele pensa, exatamente. Ele pensa com o menino. Ok. O que mais? Depois passa para o Tiago, né? Com uma luta interior. Interior dele. dele. Pode ir estudando, pode falando aí. Já estava numa luta interior. Sentia que não era bom ser tão lutado. Se não pudesse Qual que é a luta interior dele, então? Deus não se zangaria comigo. E além disso, iria confessar-se mais tarde. Como você escreve assim, sobre a luta interior dele? O comportamento dele estava chamando muita atenção. Ganhou chamar Uma a exposição, atenção. talvez, não sei. Estamos gerando um conflito, né? É porque ele está falando, se eu não for à missa em um domingo, Pois é. eu vou ter que me Ele vai se confessar. confessar. Isso faz próprio dessa luta É. interior dele, né? Sim. Porque os pais dele. Ele teria que remediar, assim, vamos dizer, né? Teria que corrigir. Vamos colocar essa tentação de não ir na missa. É. É a palavra que usa aí, mas Acho que o risco, né, de não ir à missa, assim. Aí, como que eu já tive essa tentação. No jogo do Galo, eu vou luta. Já ficou orgulhoso, porque todos
Ok. Ele perguntou para o Davi. Ele pegou o Davi lá. Como assim? Se foi comungar sem se confessar? Aí Davi fala que pode pedir perdão a Deus em qualquer lugar. Davi, então a gente não colocou ainda não, né? A discussão do Davi. Qual que é o fato sobre os argumentos do Davi? Ele pode pedir perdão em qualquer lugar É. e para quem te confessar. O que Pedro? Sobre os atos impuros, isso é natural, né? Os atos impuros não necessitam de perdão porque eles são naturais. Ele questiona se os mandamentos foram dados por Deus, né? Ele pergunta, ó, Tiago, você acha mesmo? Se realmente os mandamentos foram dados por Deus? Algo mais? Eu acredito. O Thiago contribui para a falta de fé. E também é importante, ele Bota o pé, percebeu tá? que faltaram argumentos para ele. Convenceu a Essa facilidade. E que faltou argumento para convencer. Ótimo. Hoje, hein? Apesar de tudo, eles continuaram amigos. Porque se davam bem em coisas que eles já falaram mais. Seus mesmos povos. E ele tinha se divertido nesses dias lá com o Davi. Interessante, é um triste pelo outro, né? Um que vai virar padre e o outro que vai para o inferno. sinal de amizade. E as mães se preocupam porque o filho ela fala, Pois é, exatamente. Eu achei isso importante. Ele tinha percebido que ser católico praticante era uma coisa difícil e que exigia coragem. Penúltimo parágrafo. Ok. Quando o Thiago voltou, ele conversou com os pais que fizeram pensar sobre o valor da educação cristã. Deu parabéns pelo comportamento e o encorajaram a continuar a se esforçar por bom cristão. Os pais gostaram. Encorajaram, os pais de Thiago encorajaram a seguir, né, sendo um bom cristão. Terminando? Sim. Vamos lá então. Davi e Tiago são grandes amigos, coisas em comum. Mais preocupado com o Tiago. O Davi preocupado com o Tiago pelo comportamento estranho. Presenciou brincadeiras com genitais, ele deu risada. Ficou constrangido com as orações e achou um exagero naquilo de oração. Chocado com os pais fazerem também orações e ir à missa. Orações para a escola, ele acha que as orações são para a escola, não, acho que rezar não adianta nada, né? Ele também não reza, acha que pode pedir perdão para Deus em qualquer lugar, questiona atos impuros, mandamentos e tudo mais. Então, Tiago, ele se posiciona contra a baixaria lá, faz orações da noite, o anjo, fala da missa, argumenta com relação, quando fala que rezar não adianta nada, até que ele começa a ver uma luta interior, que está tendo disposição, entra em uma certa tentação de não ir na missa, ter o risco ali, né, de ir, mas era isso, ficou orgulhoso de todos irem na missa, preocupado porque todos comungaram, falta dos pais, logo depois para conversar sobre isso, ele questionou Davi sobre todos terem comungado, mas aí na discussão faltou certos argumentos,
percebeu a dificuldade de ser católico praticante. Então, os pais de Davi acham antiquado rezar. Acham que não precisa rezar para conversar com Deus. Encorajaram Davi a rezar no almoço e também a ir na missa. E disseram que vão à missa com frequência, quando não é verdade isso. E já os pais de Tiago parabenizaram o filho e o encorajaram. Pois bem, super focado, né? O caso aí está bem descrito. Antes da gente avançar pelos problemas, eu gostaria de fazer uma breve discussão com vocês a respeito do transcendental. Já conhece esses problemas. Mas a grande questão não sei quanto vocês já vislumbraram, já adentraram sobre as dimensões de uma educação integral. Lá no Alta Vista, a gente promove muito esse negócio de educação integral e sempre pautamos as dimensões. Integral em relação ao ser humano por completo, não a tempo integral, como muita gente diz, né? Então, mas é interessante porque você percebe claramente quando as crianças são bem educadas em suas respectivas dimensões. Então a gente pega, por exemplo, a dimensão cognitiva. Você está conversando com uma criança que estuda, tudo, mas você percebe, né, o nível de raciocínio, inteligência. Claro, cada um tem a sua aptidão intelectual também, mas você percebe, essa criança foi evoluindo, sabe fazer as contas, direitinho, propriedade, tudo isso. Ou seja, está se investindo numa formação cognitiva dela. E tem a dimensão física também. Né? Então, por exemplo, o Túlio não está aqui, né? Ele é atleta, né? Poxa, todo mundo, né? Também tem essa percepção de que, cara, eu não vou deixar meu filho comer o que quiser. Por quê? Porque eu tenho que educá-lo na questão física também. Então, eu vou me esforçar para que ele come corretamente, para que ele se desenvolva, tenha equilíbrio, força. Eu estou colocando em aula de esporte. Você percebe que a criança é bem educada também nessa dimensão física dessa forma. Da mesma forma, a dimensão volitiva. A minha, sobre aquele teste marshmallow, que vamos dar aqui agora, você percebe assim, como que eu estou expressando isso? É outra, que é o quê? Que é a força de vontade. E você percebe, você está com uma criança que realmente vence viva, né? E ela realmente mostra a força de vontade, garra no esporte, ou nas frustrações, poxa, ela é uma criança que foi educada com sua dimensão volitiva. E a quarta ali é a dimensão afetiva. Também você percebe uma criança que sabe lidar bem com suas emoções, principalmente você percebe ela ao se relacionar com o outro. Se ela foi educada ou não na dimensão afetiva. Então, você é uma criança que consegue ali, né? Também segurar seus impulsos, né? Tão egoísta, aquela coisa toda. Né? Ou seja, até aí tudo bem. E muitos de nós enxergamos a educação nesses parâmetros. Olha, são coisas que eu tenho que educar. Mas existe uma quinta dimensão, que é justamente a dimensão transcendental. E aí, da mesma forma que eu expus aqui para vocês, como que a gente identifica se uma criança está bem educada nessas dimensões? Como vocês acham que uma criança bem educada na dimensão transcendental reage? Como você percebe que uma criança está bem educada na transcendental? Ué, quando ela enxerga até a questão da santidade. A nossa perceba essas questões. Ela não vou fazer isso para me purificar. Ela faz por bem, não por ela, mas por uma questão transcendente. Eu acho que um pouco do bem e do mal da percepção disso, não, do certo e do errado. Percepção do bem e do mal. Sim, no sentido de certo e errado, igual Sim, de sim. aquilo é bom ou aquilo não é bom, então eu não vou. Mas não só pelo bom e do bom, mas por algo além. Sabe? Não só pelo bem e do mal. Sim, sim. Então enxergar o além. Por uma recompensa Mas não imediata, uma recompensa. exatamente. Não é intrínseco, né? Intrínseco, extrínseco e transcendente, né? Você estuda para você, para eu passar de ano, eu estudo só por conta das notas, e a questão transcendental. Vou estudar para ajudar o próximo. Seria Muito bem. Isso aí. Olha, Mas é uma coisa ótima madura. observação. Eu não vou fazer o mal para eu não ir pro inferno. Às vezes não é para
desses dois caminhos, assim, de bem, pra que fazer o bem, né? Assim, como, porque as pessoas, o outro, Deus, e o mal, que é algo que, em todos os sentidos, né? Assim, humanos e Isso, então vocês percebam, né? Os dois A mandamentos diferença principais, né? Amar a Deus sobre entre os bens e o próximo. o mal. No que o Daniel estava citando, o Daniel já trouxe questões mais espirituais mesmo, né? Nesse sentido, né? Vamos estancar só um pouquinho. A gente vai nesse ponto. Mas antes, né? Então, assim, além o que mais se enxerga? Por que eu pedi para estancar? Só para a gente entender assim, vocês acham que é possível uma pessoa ter uma dimensão transcendental, educada, mas sem ter uma visão de Deus, de santidade, como o Daniel colocou? Eu acho que se você educar a criança a fazer o bem, a sempre estar ajudando o próximo, no sentido de servir, de tentar ajudar, né, principalmente em casa, com a família, então assim, se aproxima de virtudes que obviamente que levam, né, Preparam você. que vai preparando o interior da criança, né? Vai preparando o terreno. você fala assim, de educar, né, assim, todos esses aspectos, né, porque para chegar no transcendental, acho que tem que ter uma base humana, né, também. Então, assim, a pessoa só tem a visão e não tem humanamente aquela, né, igual tem Cristo tem as virtudes, né, existia ainda. É difícil chegar no transcendental. E curioso, por Então, acho que exemplo, o bem e o mal é só o início. O início ali ele tem que saber o que é, depois ele vai entendendo como aquilo dirige o bem, dirige a Deus. É fato, assim, né? O bem vai chegar lá. Por Mas exemplo, às vezes. o transcendente, assim, até a própria palavra transcendente, o que está na concepção de vocês? vai além de Sente, você. né? Vai além de você. Ok. Isso. Então, uma educação transcendente, ela é orientada a ensinar o quê? Bom, eu penso, por exemplo, né, Eles falam de maneira cristã, né? Receber a graça, né? Que graça? Os teologais, por exemplo, a fé, a cima, a prática, O que se você eles tiverem acha? uma base humana bem preparada, não vão receber. Seria talvez o destaque. Embora que mas eu percebo que as escolas padrão de hoje, né, a preocupação é você formar materialmente, intelectualmente, para capacitar a criança a se destacar para viver para si mesma. Né? Eu vou. E também a se adequar à moral atual, né? Não, mas sempre tentando tirar vantagem da situação para a pessoa se destacar. Ou seja, não está vendo o lado transcendente. Não está vendo. Humano, Isso nem é né? questão do serviço. ó. Certo. Voltando ao ponto que o Daniel colocou do espiritual, na religiosidade, né? Então, quer dizer, eu acho que, de certa forma, vocês já responderam, né? Que ligação tem entre uma educação transcendental para ela, porque, igual vocês colocaram inicialmente, não necessariamente ela é espiritual, mas que relação há entre uma e outra? Que uma leva ao bem, ao Deus. E outra leva, eu acho que não ao outro. É a parte Às vezes do só corpo. fica no fracasso. A partir do Que é momento que você tem real. uma base, né, você está levando ali o transcendental com as virtudes, né, você está criando aquela atitude de bem para o filho ele tem aquela ideia, né, de como agir bem, como servir os outros, isso acaba aproximando principalmente das coisas espirituais de Deus, né, porque é o que Deus Não, mas nos ajuda a alcançar. Eu acho que tem que ter a questão da intenção disso, porque tem várias pessoas virtuosas humanamente que não são transcendentais. Não, mas São sim, humanas, mas aproxima, mas aproxima. Mas é Ótima colocação, para ótima chegar colocação. lá. E aí, nesse ponto, mas vamos inverter a ordem então. Uma pessoa
espiritualizada, ela pode ter um alto grau de piedade sem um aspecto transcendental? Sem uma educação transcendental? Ela não vai ser coerente, né? Ela pode até ter, como às vezes acontece, Uma busca, que as pessoas. Não, tem muita gente que vermelha. eles falam. Eu acho que pode, viu? Vamos trabalhar com a gente lá, com a pessoa da doutora Renate. Sim. E ela fala umas coisas interessantes, porque a pessoa ela nasce boa, só que ela não se percebe com os fatos da vida. Ou seja, ela já tem uma tendência ao bem. Só que quando a pessoa não tem uma base espiritual, ela fica sem o foco, sem o parâmetro. Por mais que ela queira, de certa forma, essa questão transcendental, de ajudar o próximo, eu acho que chega um ponto que ela se perde. Porque como não tem um parâmetro, no caso, que é Deus, a gente se perde nisso. O que eu acho muitas vezes, só complementando, até desculpa, eu acho que é importante que a gente vê muitas pessoas que são piedosas, assim, você vê que vai à missa e tal, mas sei lá, chega lá e começa a xingar os vizinhos, briga, xinga todo mundo. É uma Ou seja, incoerência. é uma incoerência Falta de de vida. unidade. Dois lados tem a Por isso incoerência, que eu acho que essa base. com a incoerência espiritual. Ou seja, no transcendental que é sair de si, vai ser assim, Não adianta só o que é a piedade. Nem só humano. Nem só humano, Eu dois. acho que... tudo bem, mas entende que como que, eu acho que a primeira colocação de vocês, né, transcendental tende a facilitar o espiritual, até por questão de coerência, né? Não posso contar, Não, claro. eu conversava com uma amiga ontem, há anos eu conheço ela, eu morei com ela na faculdade, e ela nunca se mostrou nenhuma religião, nada, assim, achava que não acreditava em Deus. E ontem a gente conversando, e ela chegou a questões espirituais, exatamente através dessa formação que ela tem agora com a filha. E aí eu senti uma abertura muito grande dela para Deus. Então, assim, essa base aproxima mesmo, né? Assim, faz talvez em algum momento nos Vai ser nem muito todos, mais né, fácil mas uma pessoa base humana exato. enxergar Deus nos outros do que uma pessoa egoísta, né? Eu acho que é isso que você quer dizer. E voltando ao ponto do nosso do curso em si da capacitação, onde a gente tem o pré-adolescente. Como que vocês consideram qual é uma forma boa de educar a transcendência? A gente vai usar lá nas soluções. Evitar o materialismo, né? O excessivo, a felicidade está na Estimular. É. Mas seja mais prático. Até pelo caso mesmo. Estimular. Acho que é coerência dos pais, né? Eu acho que isso foi Coerência. Coerência. Coerente. Não, Ou legal. seja, o Tiago vive ali, né? O Davi é que ele frequenta a escola, mas os pais não estão com as mesmas ideias, né? Mas o Tiago é coerente, há uma coerência, né? Na família. O que mais? Como que a gente estimula um adolescente a ser transcendente? A olhar para a boca. Serviço. Boa. E serviço, em primeiro lugar, em casa mesmo. E por que o serviço? Sai de si. O serviço é para o outro, né? O que mais? Olha, eu acho que realmente tem uma vida de piedade, assim, práticas piedosas. Práticas oração. piedosas. Agora é interessante que o serviço é pro outro, mas vai refletir nele muitas vezes, pensando no serviço em casa, de maneira cotidiana, né? Me ajude ele com a pia, porque não vai ser bom só para mim, mas para você É também. interessante. Deixa eu fazer uma Nossa, pergunta né? final aqui Nossa para você. casa, nossa família, É. nosso Isso, um né? senso de pertencimento, Nossa. né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso, né? Com coerência, unidade de vida. Eu acho que você quis dizer bastante a questão do exemplo, né? Mas exemplo vamos dizer assim, é o tesouro da educação que o pessoal coloca. Sem exemplo, nada. Mas por que, por exemplo, você pega várias famílias muito virtuosas, em algum aspecto, e os filhos não correspondem? Na própria fé. Você pega uma família, vamos supor, uma família que é de paróquia, aquela que está sempre ajudando, ali se envolvendo, os pais rezam texto, vão na missa, tudo, se envolvem. Poxa, aí você vê que tem virtude de serviço, tem virtude de piedade, da fé. E por que o filho pré-adolescente, até em características
aquilo, muitas vezes, com desprezo, porque está roubando o tempo, né, do pai e tudo mais. Por que o filho não está seguindo esse exemplo? O que faltou vocês colocarem aqui? Formação. Formação? Formação, assim, formação sobre os dogmas da fé, sobre sacramentos, sobre o que é a igreja, de fato. Escola. Sim, isso também. Até a própria, a escola, o ambiente, isso tudo É uma influencia. coisa pessoal. Mas vamos focar Os pais. Os pais. O que o pai poderia fazer para estimular Como orientar mesmo, não tem jeito. um exemplo, né? Além do exemplo. Olha, ser uma pessoa feliz e alegre. Eu acho que o pai, conhecendo O Silas colocou formação. Isso, Que mais? formação é importante. Olha, Formação doutrinal, você colocou, né? é, doutrinal, formação doutrinal mesmo. Ah, Porque a criança conheça, de fato, a fé. porque, olha, só pra vocês terem, eu já tive, assim, de perceber meus filhos com raiva do meu envolvimento com o IDF. Pô, ligar de novo, ó, vou perder que amanhã. Todos têm. Essa Não, eu é um fato. Fato importante. Isso aí é Você está normal. praticando um ato bom, uma virtude e tudo mais. O que falta para aquele filho pré-adolescente Acho que é entender? Ver o efeito Exatamente. disso na vida da família. Mas, Eu acho que entender? falta um pouco. É porque assim, É uma a gente está voltando melhor para casa, não estamos? É. E é um Ele hora quer. só, é uma hora só, que a mãe está disponível para outros contextos e agora você precisa que você esteja. Ah, mas não é. Tudo bem, pode não ser legal, é uma hora, você vai ficar ali, ele vai acontecer, então ele tem que se entender, controlar, convencer, mesmo que não seja bom, tudo bem, né? Tudo bem, tá ali. É prazeroso, né? Mas é um contexto, eu preciso desse horário, você precisa de mim naquele, às vezes para uma é difícil, então você resolve ali. Vai mesmo. Eu acho também ali, chega nesse contexto, a avó da família virtuosa, cada filho vai responder num tempo, né? Eu penso que ele é a semente que foi lançada para todos. Eu acho que um exercício maior da família, né? Os pais, às vezes, treinar essa paciência, porque há também um benefício dessa rebeldia no sentido de a gente está se capacitando para que a casca ali se santificando também. Eu acho que entender o tempo de cada um também O tempo e preciso fazer essa palavra, mas assim, a personalidade, cada um tem filhos mais piedosos e filhos que, por exemplo, vai faltar a missa ali, um vai ficar chateado, o outro vai comemorar. Lá em casa ele assim, comemora, eu tô aqui, não vai ter missa. O outro vai falar, ai, que missa, desesperado. E assim, é o mesmo contexto, né? E um vai chorar, o outro vai comemorar. Quem Então, não passou raiva do eu sei. comprar roupa quando era criança? Pessoal, É. eu acho que eu já escutei meu tempo aqui, infelizmente, esse preâmbulo, porque realmente a gente vai fazer muito, isso tudo que vocês falaram, né? Vamos adentrar um pouco mais agora, na família, no caso mesmo, que a gente até enxerga nessa discussão os sinais problemas. Mas vocês estão no caminho. Dentro do que vocês viram, mas salta aos olhos como problemático nessa situação. É o Thiago Nunes? Claro que não, né? O que é? Eu acho que É um problema central. planejamento, assim, no sentido de uma negligência, de um descuido de deixar um filho num contexto que ele não sabe se vai à missa, né? Eu acho que falta um planejamento. Falar, olha, você está indo para. Que, por exemplo, deixou o Thiago viajar sem planejar a missa dele. E o outro da outra família que enfiou o menino na missa e tinha falado que não era importante a missa. Eu vejo uma falta de coerência aí das duas famílias. Das duas famílias. É. Interessante. E Vamos. A do Thiago eu acho mais uma negligência do
que é a coerência? Porque eles vão à missa, eles só deixam o filho ir e, tipo, Mas ele será não que tem eles já vontade não de se sabem? organizar. Já, mas Quando a veja, gente assim, sai, a gente se organiza para vamos qual horário pensar. de missa. Por que não? Primeiro, assim, eles se arrependeram? Os pais do Thiago? Não, eles encorajaram, acharam positivo. Qual foi a vantagem deles terem deixado A o Thiago? experiência que o Thiago vivenciou aqui Exatamente. foi uma experiência que veio seria para capaz tirar de a passar por uma situação dessa. E autonomia. Então, uma criança, vamos dizer assim, uma criança tão responsável, tão segura de si, realmente, né? Porque ele é maduro. Ele já fez tudo. Pediu para ir para passar parte das férias na casa do melhor amigo. Qual seria talvez, se tivesse negado isso? Não, filho, você não vai. Eu não ia passar por essa luta interior ainda, né? Descobrir. Ele cresceu, hein, cresceu muito. Mas se fosse Eu acho que não vocês. no contexto das orações, eu estou dizendo no contexto da missa. Da missa, eu acho que negligência nesse sentido, deveria ter programado, olha, tem missa a tal horário, ou não tem missa lá, então eu vou buscar mais cedo. Mas talvez ele até soubesse, né? Eu não sei se fez Não parte. fala, assim. Não está tão claro. Não nesse tá. sentido. Eu não sei se fez parte da vida interior dele. A negligência Mas só a na negligência missa, em relação- no sentido, Tá. resto, acho que não. Se a mas- gente tirar a missa, vocês acham que houve negligência no sentido Não. dele viajar com outra família desalinhada? Nem um pouco. Eles confiaram realmente na educação que eles deram ao Thiago. Isso foi muito bom, Thiago. Isso é a vida, né? Ele vai Bom, né? conviver Eu com... tenho visto isso muito assim no meu filho. E quando ele se depara com situações assim, Cresce, né? Cresce. fortalece. Isso na escola, né? No clube, em todo lugar. Então, talvez Boa. Mas vocês querem pontuar a questão da negligência em relação à missa ou... Hã? Ó, Não, eu acho que a família do Thiago foi Ana Paula, corajosa, deixa eu isso deixar tem aqui essa moral. negligência em relação à missa, tá? A missa. Mas que fique bem claro, né, Ana Paula? É só em relação ao risco de se perder a Eu missa, acho que que quase sim, aconteceu. porque ele não dirige, ele não tem como ser onde é o local, às É, vezes não isso é estava verdade, nele, e às vezes aí, não tinha condições de ir sozinho não mesmo. organizou só isso, não é de... Entendi, entendemos. O que mais? Qual outro problema? Em relação ao Davi, então, Não, mas Coerência dos pais. mas os pais coerência dos pais? Os pais do Davi não são coerentes? Por que que eles não são coerentes? A vida é compartimentada, né? Eu sei, desculpa te expor um pouco, mas eu sei que o nosso amigo aqui estudou no Colégio Batista. Você acha que a mãe dele foi coerente? Mas o que a mãe dele buscava no Colégio Batista, você acha? Os valores, né? É verdade. O menor do mal é Eu tive a oportunidade de colocar a minha mais velha no Batista. Ela falou assim, mãe, eu vou ter amigas que não acreditam na senhora, não vão à missa. Ela começou, no fim ela já estava assim, não tem festa junina. Eu falei, nossa, ela já pesquisou, Mas ela já... o que eu estou pontuando é especialmente isso. Vocês estão colocando que os pais do Davi são incoerentes, vamos dizer assim, por ter matriculado em escola católica. Mas é o que ele busca? Não, é Não, porque eles falam, comentaram, por exemplo, a gente vai à missa com frequência e não iam, né? Aí é mentiroso. Mentira, Dizem uma coisa e fazem outra. Que hoje em dia não Tá, então Mas eu entendi, deixa eu mudar minha um pergunta. mal menor aí. Às vezes eles querem colocar nessa escola que reza e tudo, mas eles não estão preocupados tanto com isso. Estão preocupados com alguns valores, com ensino. Eles não querem que ele seja muito religioso, mas ele quer que tenha alguns valores. É Ou isso às que deu para vezes perceber. também é uma questão intelectual mesmo, eles vão em escola como cada um exatamente. mas é bom, é uma boa escola. No colégio católico, Ok, porque é uma boa escola. buscando outra coisa. Essas pessoas podem ser acusadas de incoerência? Eu acho que não. Como que você avalia se uma pessoa está sendo coerente ou não? Assim, eu não... que ela prega. Ok, se ela vive aquilo que ela prega,
Você acha que essa família que vocês estão acusando de incoerente, o que ela prega sobre a fé dela? Você está acusando incoerência, mais especificamente a fé, né? Não tem fé nenhuma, vai ser incoerente. Ela foi O que coerente. vocês acham dessa afirmação do Daniel? Então, não, Repete, Daniel, em voz alta. Você não tem fé nenhuma, não vai ser incoerente com o quê? Não tem um ponto de partida do outro. Mas a incoerência aí foi o seguinte, ó, não foi. Exatamente. Pra que ele é a missa, então? Eles não tinham que ter a missa. Pra que eles tinham que rezar? Eles não perceberam. Não, então eles não foram coerentes Com a falta de com fé. a falta de fé. É isso aí. Com a vida impiedosa. Porque se não fosse o Tiago, fosse outro amigo do Davi, eles não iriam à missa. Eles deram um testemunho de que isso é uma convenção social. É a missa. Rezar. Eles não foram coerentes com a falta de fé deles. Ok. E qual que é o problema? Assim, vocês conseguem chegar por trás? Essa família. Então, assim, poxa, eu estou no estado onde eu sou católico. Todo mundo é católico, né? A gente pode falar um pouco mais. Eu sou católico e, para mim, ir na missa todos os dias não é obrigatório. Confessar. Uma vez ao ano. Certo? Ou seja, então vamos dizer assim, primeiro, vamos jogar a coerência um pouco encostar. Porque o que ele acredita, como disse o Daniel, é isso, que não precisa. Então ele só está sendo coerente com os valores. O que ele acredita. Você não pode exigir de alguém que vá à missa se ele não entende o que é a missa. Exato. Não é? Ok, mas então. Agora, então o que é o real problema com essa família? Eu acho que a bagunça que está fazendo na cabeça do menino, é a informação. Eu acho que O problema é que não tem fé. Não, falta essa O que vocês formação acham? transcendental, né? Falta da formação transcendental. Por que isso é um problema? Porque eles não estão formando integralmente o filho deles. Eles abraçaram o relativismo, né? Oi? Eles abraçaram o relativismo. Muito provavelmente, Qual caminho? desculpa, Daniel, muito provavelmente, dentre essas 5 facetas, né, que compõem a formação do indivíduo, eles estão buscando parcialmente, né, algumas dessas, eles não estão buscando uma formação integral. às vezes não sabe. Vocês concordam, então? Informação, né? Não Vocês sabe. concordam que o grande problema é isso? É a falta, essa família não tem falta, como é que é, de formação Integral, do transcendente em particular. Se ela tivesse formação transcendente, ela seria coerente, teria a fé mais evoluída, o lado espiritual evoluído, seria coerente. Aí sim, você poderia exigir coerência e, consequentemente, o Davi seria melhor. O problema é não existir a formação mesmo, de fato. Né? Não existe formação. Nossa, ficou até estranho isso que você falando. Né? Ficou mesmo, né? Ótimo. Mais algum problema? Não, mas eu ainda acho que esse teatro que os pais fizeram realmente confundiu o menino. Sim, Totalmente. Ou seja, vamos pontuar isso. Então, essa incoerência com a vivência mesmo da fé, né? Da prática religiosa. a falta de fé. Da falta de fé. Não, porque qual que é o problema? Ali, o que causou no Davi? Os pais quererem a missa. Uma confusão. Boa, Né? Ele até usa Falou do Nossa, assim, de decepção mesmo, foi chocado. uma decepção. Então, eu preferia que. Estou aqui pregando, o outro deixar de ser padre, e meus pais fazem isso. Realmente. Estou tentando ajudar o Tiago. Afinal de contas, ele está preocupado com o Tiago. Está triste, ficou triste com o Tiago. Você imagina, os pais são o quê? Suas referências. Principalmente ali. E aí meu pai, pedra, assim, né?
o valor de não ir à missa. É, o valor de não ir à missa. Você falou a questão de que o Realmente testemunho. gera decepção, né? Decepção com os pais. Fala. Você falou que o testemunho é a pérola da educação, né? Nesse caso aí, uma hora os pais fazem uma coisa, é como eles estão falando outra, né? Perdeu a referência, né? Fica até mais fácil esse conversa agora. Perdeu a má referência dos Eu pais. falei, quero tratar como positivo, né? Eu acho que essa questão de uma vida tão materialista faz parte do problema de falta de formação transcendental, né? Mas, de fato, uma vida muito materialista, né? Mas no caso. Mas a gente tem poucas. Tem uma frase, cara. Tem uma frase que eles falam, né? Que o menino que já não percebe que tem virtudes humanas, mas assim, algo muito materialista. Mas ele fala até da cidade, né? Fala da cidade, A responsável da família estando mais fácil. Mais algum problema? Eu acho que o Davi, vamos pensar, é o que o Otávio falou, eu acho que os problemas estão do lado de cá. Os pais, falta de formação transcendente nos pais. Né? E no Davi? O que vocês acham? Algo que vocês percebem no Davi para corrigir? Assim, algum problema mesmo? Vocês acham que a falta de formação transcendente nos pais Eu acho que gerou no humanas Davi? no Davi, né? Hã? Rido de estar, mas uma questão humana, de ele rir, ele tem um. Achar que os atos impuros são naturais. Isso é humano, assim, na base, que eu digo, essa percepção de diferencial que é o outro bem, né? Ele tem um outro também, um outro fato. Acho que sem contexto cristão, tudo bem, né? Pode-se dizer que os 10 mandamentos estão inscritos no ser, né? Estão inscritos em nós. Mas essa questão da impureza, não sei se é muito óbvio. Enfim, se isso não vem, se é algo que vem de Deus, de fato, olha, qual que é o propósito, né, dos genitais? Não é brincar com eles. Eu não sei se isso é formação meramente humana. Pode ser que seja, mas talvez, né? Se você quiser Mas eu digo assim, uma questão, puxei para o humano, no sentido de um respeito do que é o outro, ficar o corpo do outro. Poderia até ser, não ser, gente, ser alguma coisa que fez uma coisinha que não é respeitosa, né? Porque a formação humana Nesse chegava sentido, ao ser humano, respeito ao humano, né? Assim. Como que a gente traduz? Conheça-se a si mesmo, Como que a gente traduz? Filosofia é um cabelo. Como que a gente traduz? Você acha assim? Eu acho que tem uma fonte que um a menino Paula virtuoso, não, assim, eu não consigo ver um menino virtuoso, assim. Não é que precisa ser, mas assim, que pelo menos tem Davi não tem princípio virtudes, ali né? de- Não um tem princípio de virtudes nem fé. Ele não tem humanas, virtudes nem fé. Não, fé já está lá, né? Não, no Davi. Transcendência O Davi, mas falando do pai. Aí Não, até que falando do pai. se preocupa com a vida. Não, É sim. Então aqui, falta de virtudes e fé. Porque na realidade a amizade ele tem, mas virtudes. E a a questão do educação afeto, ele religiosa está que ele tem na escola, preocupado, ele... Ele não tem virtude nenhuma, né? Nem da caridade, nem da pureza, da Não, cegueira. de caridade. Caridade com ele é Deus, caridade com afetuoso. Deus. Não, ele gosta do Ah, teatro, mas ele tudo fala, mais ele com Deus não expressa, tem. ele está preocupado. está levando a sério que ele aprende na escola também sobre a questão espiritual, né? Porque para ele é Mas uma por quê? normalidade. Eu acho que é porque os pais não vivem isso em casa. Como a gente está vendo, né? É uma consequência, né? Uma consequência. Essa consequência desse problema gera em Davi uma lacuna, vamos dizer assim. Parece que é uma convenção social, né? Lá na Uma escola eu faço lacuna no isso. quê? Agora é interessante que ele tem contato, então, Moral, porém ele não percebe no dia a dia a prática. Lacuna moral, É. gostei, né? Uma lacuna moral, né? Moral, ou tema, será? Acho que é isso, né, também que vocês queriam. Fechamos, né? É isso, falta de virtude e fé, porque isso aqui reflete, né? Não reflete dessa lacuna.
somos com problemas essenciais, a falta de formação transcendente dos pais gera todo esse cenário de contradição, né? Junto aqui, né? Que também é um reflexo da incoerência com a falta de fé, que gera decepção dos pais, e que, consequentemente, também formam Davi uma lacuna moral, uma pessoa que está sem fé. Né? Ok, e tem a própria questão dos pais também, do Tiago, com relação a foram, de certo modo, negligentes, expondo o filho a faltar a missa ali no seu domingo. Uma coisa aqui, rapidinho, que reafirma a questão nessa questão moral é que ele fala para que retorne, para que isso? Ele questiona, para quê? Mesmo que façam, a escola faça, ele fala, para que isso, né? Ele não entendeu para que isso. Ok, e como ajudar essa família? Agora é aquele momento em que a gente passa a pensar Tiago já até começou a ajudar. muitas coisas, assim, que eu acho que vai ser fácil para vocês essas soluções. Né? Porque vocês são casais que já têm essa preocupação, que já tentam, baseado até no que vocês me responderam aqui, né? Já tentam ajudar os filhos nesse desenvolvimento transcendental deles. Então, mas vamos começar do início. Como que eu ajudo esses pais na falta de formação deles? Supondo que eles queiram, né? Quer ajudar. Parte daí, né? A escola já é o meio da minha percepção. Da vida. Não, eu digo assim, é um Mas tem que ponto. ser mais prática, né? Não, é uma coisa que ele possa despertar em algo para a escola e ver essa. Que o filho dele. O que na escola pode Uma acontecer? formação, onde tem formação, onde faz uma percepção, a própria vivência, o Tiago estar lá, eles vivenciarem isso que de fato aconteceu, pode ser um despertar. Formação na escola. Uma formação da escola. Então, ontem passei essa situação ali com a minha amiga, ela meio que é isso, que ela questionou o que fazer. Meu marido já não se preocupa com isso, conheceu mesmo. E aí eu mandei vários homicídios dela. Você viu os pais do Tiago, né? Enviar homilia. Aí Mas você é viu o pai do isso, Tiago. mas Você viu os pais? Mas falando sobre exatamente o que você falou, o que é o ser humano, o que é o homem. Mandei sobre vocação. Mandei sobre enviar homilias. E a gente Né? também. Aí seria o pai do Tiago mandando para eles, né? Porque Eu acho que tinha que ser uma coisa mais prática, assim, os pais do Tiago fazer uma intervenção para eles entenderem o que eles precisam, porque eu acho que Como? mais Como vai ser essa intervenção? Então, acho que tem que ter uma conversa, chamar para ir na casa dele, para poder entrar mesmo aí, como é que foi levar o Tiago na missa? Pode começar assim. Pode ir. Eu não posso E ela falou que as pessoas não estão fechadas. E a gente se reafirmou na época de fazer crise, de preparar Com certeza. Às vezes O menino está na perseverança. amigos, em vez de convidar o Davi para fazer tudo isso. Então, os pais do Tiago convidaram os pais do Davi para quê? Para Primeiro fazer amizade, né? O primeiro passo. amizade e depois. Fazer uma pregação. Nossa, isso é difícil. Em geral não funciona. Não, depois trazer dicas de livros, de materiais que trazem formação, né, a formação da transcendência espiritual, mostrar a importância disso pro, né, o que tem surtido efeito aí pro Tiago, às vezes, o Tiago, você vê como é que ele ajuda as Não, outras isso pessoas. não é claro, né, assim, Livros custa, às vezes, ler. Como que você pode, às vezes, despertar nesses pais o desejo de ler um livro antes? Olha, isso. Chamou eles para jantar em casa. Mas a Bíblia era aqui, estou jantando, desenvolvendo uma amizade durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Como que eu desperto nos pais do Davi um desejo de formação? Compartilhando do conteúdo. Eu li esse livro, achei interessante, né? Começa a tocar em alguns temas e falar Ótimo. Ou amedrontar os pais, ó, seu
dependendo da mídia, eu falo, olha, o resumo desse livro é esse aqui, eu tenho isso aqui importante, então vai ler. Quem sabe na matéria. O que mais? Fechamos as soluções aqui para os pais? Então, formação na escola, enviar homilias, pais do Tiago convidar os pais do Davi para amizade, depois dicas de livros, compartilhar conteúdos, filmes, falar da formação. Essa questão desse segundo problema aí, que é a falta de fé dos pais, eu acho também que eles começaram. Já chegou? Não. Primeiro, né? Esse é o primeiro, esse é o que a gente está Tá, desculpa. Achei que é o segundo aí, porque é falar para eles também começarem a fazer alguma coisa, né? Rezar mais com o Davi. Irem à missa de Irem fato, à sem missa, comungar. isso. Pelo menos aos domingos, né? A própria comunhão ali, Não, mas aí tratar, a confissão faz toda a Não, diferença. sim, mas pelo menos eles começarem, pelo menos fazer uma oração em casa, ou vamos fazer uma oração à noite, na hora das refeições. Pelo menos tem que começar, né? Com alguma coisa, pelo menos para não. Você citou a confissão. prioridade aí é essa Confissão, missa aí, essa confissão. confissão, né? Então, informação para eles. Falar da missa, fazer oração com Davi. Mas essa oração com Davi poderia ser tanto palpite dele aqui, né? Fazer o inverso, né? O Thiago foi para lá, o Davi pode ser. Vamos para cá então, Davi. Tem essa lacuna moral transcendental na educação dele. Já aqui, né? Como vocês acham que poderia ser feito com Davi? Acho que ele tinha que entrar em alguma formação, que seja na escola, que seja na formação dos pais, ali. Falando formação do Davi. Mas na escola, a escola vai fazer algo dedicado a ele. Ou então na paróquia, que ele vai começar a frequentar. Tem que ter uma forma. O Davi tem que ter uma catequese. Não, catequese na paróquia? Eu acho que na